Paulo Crespo, a quem eu agradeço naturalmente o facto de ter aceito estar aqui este pedacinho connosco, é uma pessoa muito atarefada, como todos nós. Mas o professor João Paulo Crespo é professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é vice-reitor também da Universidade Nova de Lisboa para a área de investigação, certo? Já esteve no cargo de direção na Fundação Ciência e Tecnologia e é nosso amigo há muito tempo, ainda na altura que nós não tínhamos doutoramento. Eu estive em Toulouse com o professor João Paulo, quando ele estava a fazer doutoramento, eu estava a começar o meu, e portanto realmente é um prazer muito grande ter-te aqui, João Paulo. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Agradecer o convite da Manuela também, que foi a pessoa que me contactou, e a Isabel. Esta é uma casa de amigos, porque até mais do que amigos, eu tenho uma história pessoal, com graça, porque eu acabei por casar com uma pessoa que era assistente aqui na Escola Superior de Tecnologia. Aliás, conheci a minha mulher e ação no mesmo dia, num curso nato em Troia, em março de 1985. A Teresa diz que eu sou viciada em datas. Vou calcular o dia porque deve estar a fazer 30 anos exatamente. Portanto, eu levei como castigo o casamento com uma assistente aqui da escola, o que não quer dizer que eu desejo mal à escola. E depois disso, obviamente, tive o prazer de estar com a Isabel em Toulouse, em 86. Estávamos os dois mais ou menos a começar o doutoramento na altura. E daí para cá, obviamente, tivemos mais contactos. Também tive aqui um projeto com o Rui. Enfim, bom, e agora espero ter aqui outras colaborações com o Manuel e com o time. Vamos lá ver como é que as coisas correm. Bom, sem gastar muito tempo. Eu trabalho em processos com membranas praticamente desde essa altura em que nos conhecemos em Toulouse. Aliás, a minha experiência em Toulouse foi para começar a trabalhar com bioreatores de membranas em 1986. Era um... Não é meu. Tenho aqui um telemóvel. Mas como dizia, desde 86 que o meu interesse é em processos com membranas, e eu tenho um amigo meu, um bocadinho viciado ainda mais do que eu, que diz: se estamos cansados de membranas é porque estamos cansados da vida. Eu não sei se é tanto assim, mas eu acho uma área de investigação fascinante. Quando estava à procura de um título para esta nossa conversa de hoje, eu tinha assim um título um bocadinho mais trivial, mas a Manuel propôs-me assim um título mais chamativo e tal, para atrair as pessoas, e portanto agora tenho a responsabilidade de dizer como é que se pode criar valor com tecnologia de membranas agroalimentar. Vai ver se chego tão longe. Uma fotografia de Lisboa, porque o Porto é uma cidade lindíssima, mas Lisboa também. E então eu iria falar um pouco de membranas. Já vinha no caminho e vinha a pensar que eventualmente cometi um erro, o erro que se calhar não é erro, mas eu assumi que vocês são familiares com o que são membranas, o que é que membranas fazem. E mesmo que não sejam, eu vou tentar não me esquecer que poderá haver pessoas na sala que não têm tanta experiência com membranas, e ir se calhar um bocadinho atrás e tentar dizer-vos o que é que elas são, o que é que elas podem fazer. E vão-me pedir, eu vou-vos pedir desculpa se souberem já tudo sobre isso, mas enfim. De qualquer forma, quando estamos a falar da área do agroalimentar, talvez umas ideias de fundo. Eu vou pedir desculpa que os slides estão em inglês, era mais fácil ter a apresentação em inglês do que tinha as figuras, etc. em inglês, então, por coerência, mantive tudo em inglês. Mas há claramente uma mudança de paradigma em que sentido? Muitas das coisas que nós considerávamos como resíduos e como desperdícios e como efluentes, que têm uma carga ambiental significativa e que olhávamos para eles como um peso, como qualquer coisa que tem que ser tratada e, portanto, qualquer coisa que tem um valor negativo, a mudança de paradigma é que, se calhar, muitas destas correntes podem ter valor e nós podemos, eventualmente, tentar recuperar valor dessas correntes. Eu até costumo dizer aos meus amigos que trabalham em processos térmicos que, quando estou a dizer isto, não estou a pensar em baixo valor no sentido de usar biomassa para queimar ou para gasificar. Estou mesmo a dizer, pode-se retirar valor em compostos que têm muito mais valor acrescentado, e para isso eu acho que membranas podem dar um contributo, e é esse um bocadinho aquilo que eu vou tentar convencer. Portanto, há aqui claramente uma mudança de paradigma entre qualquer coisa que é uma penalização ambiental e passar a olhar para eles como uma fonte de valor. E que tipo de compostos é que estamos a falar? Podemos estar a falar de compostos muito diferentes. Eu, por simplificação, para mim próprio, penso muito em... Isto também tem a ver com o facto de trabalhar com membranas. Penso sempre em compostos de relativamente baixo peso molecular, e estou a pensar em compostos que têm
unidades têm massas atómicas até, digamos, 1000 Dalton, uma coisa que varia, entre 200 e 1000 Dalton. Estou a pensar em compostos que claramente têm massas moleculares maiores, aí estou a pensar muito em proteínas. E depois há qualquer coisa que pode ser interessante, que é, eventualmente, poder, a partir de compostos que à partida não têm valor e que são olhados como resíduos, podemos olhar para eles e utilizá-los, por exemplo, para produzir biopolímeros. E aqui estamos a falar já, obviamente, eventualmente, de processos de conversão biológica. Nós temos trabalhado com uma grande variedade de situações e eu não vou, obviamente, descrever os projetos todos. E, aliás, o meu medo sempre, quando estou nesta situação de fazer uma apresentação, o meu medo sempre é querer mostrar tanto que se torna absolutamente cansativo. E, portanto, eu tentei selecionar alguns casos que são distintos, mas talvez dê uma ideia das capacidades que processos com membranas podem ter aqui. Porquê é que processos com membranas podem ser interessantes? Porque quando estamos a falar de membranas, estamos a falar de barreiras seletivas. Está bem? É a definição mais simples que eu consigo imaginar. Estamos a falar de barreiras seletivas que podem ser diferentes na sua natureza, podem ser poliméricas, podem ser cerâmicas, até há membranas metálicas também, mas que à partida têm seletividade. Seletividade significa o quê? Que significa que há compostos que não permeiam através das membranas e outros que permeiam, e têm, portanto, essa capacidade de discriminar, ou, se eu não conseguir completamente que seja barreira para um tipo de composto e permeável a outros, posso ter situações, por exemplo, em que tem compostos que permeiam mais lentamente e outros mais rapidamente, e pelo facto de ter esta diferença nas suas taxas de transporte, eu consigo também fazer um processo de separação. O que eu mais gosto em membranas é que eu, se tiver uma membrana, aquilo que eu consigo fazer é organizar o espaço físico. Porque quando eu tenho, é mesmo uma questão de organização do espaço físico. Se eu tiver aqui uma barreira seletiva, quer dizer que se cá tem compostos que são rejeitados e outros compostos que permeiam, isso significa que eu consigo criar um ambiente aqui diferente do ambiente externo. Por outro lado, se eu pegar neste espaço físico e disser assim, e agora vou pôr um catalisador aqui dentro, ou dizer, não, agora isto para mim eu vou pôr um catalisador aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso organizar passos de transporte com passos de reação de forma diferente. Portanto, aquilo que é absolutamente fascinante, e por isso é que eu diria que é quase impossível cansarmos de trabalhar nesta área, é que nós temos uma multiplicidade enorme de situações em que nós podemos organizar o espaço físico de forma completamente diferente, combinando reação, pode ser reação biológica, se gostarem mais, mas combinando reação com transporte. E como eu gosto de picar os meus colegas que trabalham em catálise e trabalham muito em adsorção e trabalham com partículas, as partículas são monótonas, porque as partículas, quando eu tenho uma partícula, o ambiente à volta é o mesmo. Quando eu tenho uma membrana, eu tenho a capacidade de ter ambientes diferentes dos lados. E isto é muito giro. Dá potencialidades completamente diferentes. Essa é a razão pela qual nós podemos desenhar e organizar o espaço físico e poder fazê-lo, se quisermos, em condições que são particularmente interessantes para os problemas que queremos resolver, e que é os de recuperar compostos bioativos. Porquê? Porque, em muitos casos, ao ter esta capacidade de combinar conversão com transporte, eu, por exemplo, posso evitar a utilização de solventes. Não estou a dizer que evite sempre, nem estou a dizer que quero evitar sempre, mas em muitos casos posso evitar. E, portanto, eu posso eventualmente ter a possibilidade de não utilizar solventes que eventualmente possam retirar o caráter, se quisermos, mais natural a um processo e depois a utilização final do produto. Posso trabalhar, em muitos casos, não estou a dizer sempre, em condições de temperatura e de pressão relativamente baixas e suaves, o que é importante sob o ponto de vista energético, do ponto de vista de custos, do ponto de vista do próprio equipamento que estou a usar e também das características do produto que eu vou obter. É um bocadinho discutível a minha terceira afirmação ali, que temos situações de baixo stress sobre biomassa, no sentido sobre biocatalisadores, mas dependendo das condições que eu trabalho, em muitos casos eu tenho ambientes muito agradáveis para acomodar biocatalisadores. Nós temos sistemas em que, por exemplo, tenho enzimas que estão acomodados no interior da estrutura da matriz polimérica e estão muito confortavelmente acomodados, e, portanto, isso é interessante. E por último, eu pus ali um ponto de interrogação, que é um bocadinho uma autoprovocação, é a capacidade de reconhecer seletivamente compostos. Eu digo autoprovocação porque eu acho que precisamente aquilo que ainda falta um pouco para processos com membranas é ter membranas mais seletivas. Não é? Normalmente temos fluxos claramente interessantes, também depende das situações, mas muitas vezes falta-nos um pouco de seletividade. E, portanto, essa seletividade tem que ser trabalhada. Nós podemos pensar nas tais moléculas pequenas, ou mais pequenas, que costumamos falar há pouco,
E nós trabalhámos até hoje muito em coisas diferentes. Trabalhámos muito em aromas, fizemos muito trabalho em aromas, agora estamos a fazer bastante menos, mas trabalhámos muito na possibilidade de recuperar aromas, não só do espaço livre de fermentadores, e por exemplo tivemos um projeto muito interessante com o José Maria da Fonseca em recuperar aromas, naquele caso na produção de moscatel. Mas nesse caso até o interesse da José Maria da Fonseca não foi tanto recuperar aromas do espaço livre, foi mesmo sacrificar uma cuba de fermentação, neste caso o moscatel, para recuperar aromas do moscatel de forma seletiva que pudessem ser utilizados noutras bebidas. O objetivo deles até era utilizar em vinhos, mas a legislação europeia não permite, mas muito curiosamente devo dizer que foi um projeto, um dos que eu me diverti mais até hoje, porque aquilo que nós fazíamos era, nós sacrificávamos uma cuba de fermentação, recuperávamos os aromas, este sim de forma seletiva, de uma forma até muito seletiva, obtínhamos um concentrado de aromas e depois o que fazíamos como teste era, pegávamos um vinho do Dão, por hipótese, ele era desaromatizado, por exemplo, por adsorção, introduzíamos o aroma concentrado, fechávamos e deixávamos a garrafa fechada durante um determinado período de tempo. Portanto, nós fazíamos painéis de prova, quer dizer, eles faziam, eu assistia, não é? Eles têm quase um cromatógrafo na ponta do nariz, porque o senhor começava-me a dizer, com isto cadeia longa, aldeias e não sei o quê, e eu olhava para aquilo com cara de pau, mas é absolutamente fascinante e as conclusões foram fantásticas. Aliás, quem fazia teu painel de prova era o Domingos Soares Franco, e ele dizia-me que o aroma explodiu de uma forma fantástica. Eu estava muito contente, porque ele dizia que o aroma tinha explodido na direção certa. Pronto, explodiu muito bem, mas não houve produto comercial no final, porque efetivamente na Europa não é possível fazer isto e o negócio deles é vinhos, não é outro tipo de bebidas, mas ficou, se quisermos, esta capacidade de nós podermos ir buscar aromas com um determinado perfil, recuperá-los e poder juntá-los a vinhos. E, portanto, foi uma área que nos interessou muito. Eu vou falar ligeiramente sobre isso em seguida. Trabalhámos muito em recuperação de compostos fenólicos, menos, se quisermos, em péptidos ou oligosacáridos, mas alguns dos projetos em que estivemos envolvidos teve a ver com processamento do resíduo sólido de lagares de azeite, eu vou falar um bocadinho sobre isso, recuperação de compostos de interesse dos deodestilados de óleos vegetais, também vou falar um bocadinho sobre isso, recuperação de compostos bioativos a partir de resíduos de café, das cápsulas de café, não vou falar sobre isso, e cultura de microalgas, gostaria de falar sobre isso, mas é cedo. Mas estamos a trabalhar na possibilidade de recuperar enzimas de cultura de microalgas e vamos ver, é um projeto que estamos envolvidos. Em cima nós podemos fazer muito com uma técnica de membranas que se chama pervaporação. Em baixo, as possibilidades de combinar nanofiltração com osmose inversa são quase infindáveis. Quando eu digo nanofiltração e osmose inversa, digo outras coisas que lhes estão associadas, porque eu posso fazer nanofiltração, mas também posso fazer dia-nanofiltração, posso fazer muitas outras coisas aqui. Não vai haver tempo a falar de tudo, mas enfim. E eu vou começar por falar muito rapidamente sobre o trabalho que fizemos com aromas, mas só para vos mostrar uma coisa que eu acho que é importante, e que é assim, eu sou engenheiro químico de formação e eu acho interessante olhar para isto na perspectiva do engenheiro. Eu vou-vos mostrar porquê. O que nós estamos a fazer aqui é a possibilidade de ter um tanque no qual eventualmente até está a haver uma reação biológica, pode estar a haver uma fermentação, pode estar a ser produzido um aroma, e nós podemos estar a querer recuperar esses aromas usando o quê? Usando uma membrana que não tem poros, é uma membrana densa, mas é uma membrana densa que tem um tipo de material que é claramente hidrofóbico e, portanto, os aromas que nós temos, por exemplo, no vinho, no tipo de matriz, têm claramente uma afinidade grande para este polímero. Portanto, o que é que acontece? Estes aromas, o que lhes acontece é que quando vêm a membrana, eles facilmente particionam de forma favorável para a membrana, ou seja, que eles particionam de forma favorável, e depois, se eu fizer uma pressão reduzida deste lado, eu posso criar um gradiente de concentração deste aroma, da sua pressão parcial, e, portanto, a seguir eu posso ter, eu normalmente olhei isto praticamente até dizer, isto não está à escala, portanto, deste lado tem uma concentração muito baixa. Mas isto que acontece, eu tenho um processo de solubilização do aroma numa matriz densa, seguida de difusão através dela, está bem? E uso como força motriz um gradiente da pressão parcial destes compostos, aplicando, por exemplo, uma pressão reduzida ou um gás de arrasto deste lado. Okay? Ora bem, o que acontece? Para normalmente conduzir estes processos, são muito difíceis de acompanhar e de monitorizar. O que nós desenvolvemos foi uma ferramenta que funcionou muito bem, foi fazer a monitorização usando espectrometria de massa
online em tempo real. E tudo o que fizemos foi, no circuito de vácuo, onde está o módulo de evaporação, ligámos uma linha, um split, para um espectrómetro de massa, e o que nós conseguimos fazer tem graça, porque como o quadrupolo do espectrómetro de massa funciona em condições de vácuo, como a minha linha de downstream aqui deste lado já está sob vácuo, estão a ver? Combinamos as duas coisas facilmente, temos um split para o espectrómetro de massa. E conseguimos fazer uma coisa que vos vai parecer absolutamente trivial, mas vou dizer que não é absolutamente extraordinária, porque nós tínhamos a aquisição dos pontos de composição de aroma no permeado de 1 em 1 segundo em tempo real. E, portanto, eu posso saber exatamente o que é que me está a acontecer. Reparem, este é só um exemplo, isto até é um paper já com um bocadinho antigo, mas para vos mostrar que o que eu posso fazer é, por exemplo, mexer na composição do aroma, como aceto etil, mexer na sua concentração e, reparem, eu tenho as respostas em tempo real, pontos de segundo a segundo. Está bem? O que dá uma capacidade de acompanhar o processo é absolutamente extraordinário. Bom, dá uma capacidade tão interessante que eu realmente tenho dados muito bons, quer em regime transiente, quer em estado estacionário. E aqui o que eu vos queria mostrar é só um exemplo muito simples de como é que olhar para o problema numa perspectiva de engenheiro pode ajudar a resolver algumas coisas. E o que eu vos quero convencer é do seguinte. Se eu tiver aqui uma membrana que é absolutamente fantástica para recuperar, por exemplo, uns aromas muito hidrofóbicos, vocês vão dizer, bom, isso é ótimo, a membrana é muito hidrofóbica, aqueles compostos têm uma grande afinidade, vou ter um grande fluxo. E, eu tendencialmente, concordo com vocês e digo, sim, isto é ótimo. Mas o que é que acontece? Esses compostos têm uma afinidade tão grande para a membrana, que se eu aqui fora não tiver uma mistura muito boa, se não tiver condições de transferência de massa externa muito boas, o que vai acontecer é que estes compostos chegam aqui ao pé da superfície e há uma depleção. E há uma depleção porquê? Porque eles estão a permear tão rápido, estão a permear mais rápido que o solvente, que a água. Como estão a permear muito rápido, se eu não tenho uma boa mistura aqui, eu tenho depleção. E se eu tenho depleção, mesmo que eu tenha aqui uma partição muito favorável, foi isso que eu vos disse, eu de qualquer forma não vou particionar tão fortemente para a membrana, porque esta concentração aqui é mais baixa e o meu fluxo no final sofre com isso. Isto parece quase um contrassenso, porque quer dizer assim, bom, então pelo facto de ter uma membrana muito boa, eu não vou ter que conseguir o fluxo que ela me conseguiria dar. E a resposta é sim, é exatamente isso. Ou seja, temos que nos parar de queixar dos fabricantes quando eles dizem que esta membrana é muito seletiva, porque às vezes ela é mesmo seletiva, ou é que não consigo dar as condições para que ela exprima a sua seletividade. Está bem? A única forma que eu tenho de fazer isso é conseguir criar condições de transferência de massa tão boas aqui, que eu não tenho esta depleção, não tenho esta camada limite de transferência de massa aqui fora. De forma a conseguir manter um perfil linear horizontal aqui, para ter uma partição tão favorável como a membrana me consegue dar. Ora bem, o que eu tenho aqui representado é qualquer coisa que é talvez um bocadinho difícil de ler, mas é, se eu pegar em compostos que têm afinidades para a membrana progressivamente crescentes, no sentido do ponteiro dos relógios, se eu começar no álcool isoamílico, a seguir acetato-etil, a seguir acetato-isoamílico, a seguir hexanoato-etil, se eu andar neste sentido, eu tenho ali coeficientes de sorção. Coeficientes de sorção dão uma relação entre a concentração destes compostos na membrana e a sua concentração na fase aquosa de contacto. E estão a ver, à medida que eu rodo neste sentido, eu tenho compostos cada vez com mais afinidade para a membrana. O que é que vocês podem ver neste gráfico? O que vocês podem ver é que, à medida que eu melhoro as condições de transferência de massa, aumento o número de Reynolds, então melhor transferência de massa externa, eu tenho o fluxo parcial destes compostos a tender para um patamar. Reparem, aqui, no primeiro caso, foi muito fácil chegar a patamar. Porquê? Porque é um composto que não particiona assim tão favorável para a membrana, só tem um S de 1.8, e portanto foi muito fácil eliminar este problema. No caso a seguir, ele já tem uma afinidade maior, já me deu um bocadinho mais de trabalho eliminar aquele problema, mas eu consigo isto ficar com o Reynolds 3000, está o problema resolvido. Os outros dois compostos que eu tenho aqui com afinidades muito maiores para a membrana, por mais que eu tivesse puxado pelas minhas condições de transferência de massa, eu não consegui eliminar o problema, ou seja, eu tenho sempre isto a aumentar. O que é que isto significa? Significa que eu não consegui eliminar completamente esta depleção e por isso eu não consigo atingir o máximo de fluxo que esta membrana teria a capacidade de dar. Ora bem, no limite, vocês vão dizer, bom, mas isto é um problema, não estou a ver para que é que isto exatamente me vai servir, não é? A ver, eu não estou a dizer que não é um problema, o que eu estou a dizer é que, de qualquer forma, eu tenho a obrigação de perceber isto, porque se eu perceber isto, eu agora consigo desenhar melhor a composição daquilo que permeia a composição do meu permeado. E o que eu tenho aqui representado é uma coisa muito simples, que é, se
se eu tiver uma mistura de um conjunto de compostos do mais, no sentido crescente hidrofóbico, está bem? O 19 etil será o mais hidrofóbico, este menos, assim sucessivamente. E o que acontece? Se eu tiver estes compostos em contacto com uma membrana muito hidrofóbica, o que a membrana vai dizer é que no permeado, o permeado vai ser mais rico no componente mais hidrofóbico. Mas eu, para isso, tenho que deixar a membrana exprimir-se completamente. O que é que significa a membrana exprimir-se completamente? É esta camada limite aqui ser muito fina. Quando é que essa camada limite é muito fina? Quando essa espessura for muito pequena comparada com a espessura da própria membrana. Ou seja, estou neste lado da curva. Ou seja, aqui é a membrana a falar. É ela a exprimir a sua seletividade. À medida que a minha dinâmica de fluidos é pior, o que é que eu estou a perder? Repare, eu estou a perder a seletividade. E se avançar ainda mais nesta direção, eu chego aqui e tenho a seletividade apenas da difusão em água. Não tenho mais nenhuma membrana e não está lá a fazer nada. Para que é que isto me serve? Serve porque eu agora tenho uma ferramenta, eu defino as minhas condições de dinâmica de fluidos e eu com isso sei que tipo de perfil de composição de permeado é que vou obter. E, portanto, não sei se consigo convencer. Para mim, como engenheiro, é lindíssimo porque eu consigo apenas por controlar a dinâmica de fluidos desenhar a composição do permeado. Eu acho elegante, está bem? Não sei se vendi o meu peixe. Mas pronto, eu acho que deu-nos um conhecimento muito alargado de como conseguir desenhar um determinado permeado sem eu estar a mexer em rigorosamente mais nada. Não mexi na membrana, não mexi em condições de vácuo, não mexi em nada. Mexi na dinâmica de fluidos, apenas. Okay? Bom, o segundo exemplo é, se quisermos assim mais terra a terra, foi um projeto com o dito Christophe Cotillon, que a Manuela conhece. Foi um projeto europeu que tivemos e foi um projeto europeu que nos fez andar às voltas durante não sei quanto tempo, porque o projeto tinha a ver com conseguir obter valor do processo de refinação de óleos vegetais. E, portanto, eles apresentaram-nos a cadeia as várias etapas do processo de óleos vegetais e nós tínhamos que conseguir identificar ali algum sítio onde ir buscar um resíduo para valorizar. E devo dizer que bebemos água pela barba. E agora aplica-se bem. Bom, o que é que acontece? Há uma etapa no processo de refinação do óleo vegetal, que é chamada área de desodorização, em português, será assim, não? Que no fundo é um processo é quase uma destilação por arrastamento de vapor, mas o que é feito há uma determinada etapa em que é passado realmente vapor, com o objetivo do que é de remover maus odores, portanto, off flavors, estão a ver? Maus odores e mistura de compostos que não devem ficar no óleo vegetal final. O que acontece é que quando nós vamos analisar o que é que ficou, porque ele depois é condensado, não é? O que é arrastado é condensado. Quando vamos analisar o que lá está, obviamente estão estes maus odores e essas coisas, mas curiosamente estão lá muitos esteróides, mas também estão lá pesticidas. Reparem, até podem dizer, bom, mas eles não são assim tão voláteis, mas não, eles são arrastados, mas tem um processo de arrastamento para pouco. E portanto, nós obtemos uma corrente no final que tem muita coisa, pesticidas, esteróides, não sei o quê, uma série de coisas. Bom, e obviamente tem free fatty acids, tem ácidos gordos. Pronto, tem uma série de compostos que estão todos eles presentes. Bom, qual é que era o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui foi, será que é possível nós recuperarmos os esteróis, conseguimos recuperar os esteróis livres de pesticidas? E se eu olhar para aqui e dizer, olha, estão ligeiramente pesos moleculares ligeiramente superiores aos pesticidas, pode ser que sim, mas eles são demasiado próximos. E, portanto, se eu tentar fazer um processo, por exemplo, de nanofiltração, estou a falar desta gama de pesos moleculares, não é? 200, 300, 400, 500. Se eu usar uma membrana de nanofiltração, portanto, eu não gosto de dizer que as membranas de nanofiltração têm poros, mas cá estamos no limite do conceito de poro, mas enfim, vamos admitir que têm. Então, o objetivo era ver vamos lá ver, será que eu consigo ficar com os pesticidas de um lado e os esteróides do outro? Isso seria muito difícil. E aí houve uma ideia muito simples, que foi, vamos tentar, dar a volta um bocadinho a esse problema, fazendo o quê? Convertendo os esteróis em ésteres de esteróis. Porquê? Porque, por um lado, sob o ponto de vista de utilização para consumo, é mais interessante, porque temos um composto que é mais hidrofóbico, mais facilmente assimilável, tudo isso. Portanto,
Por outro lado, estou a aumentar o peso molecular. E se estou a aumentar o peso molecular, estou a aumentar a diferença entre o peso molecular destes esteroides e os pesticidas. Portanto, era um 2 em 1 muito interessante. Mais interessante para o consumo, os esteroides do que os esteroides, por um lado. Por outro lado, mais fáceis de separar. E, portanto, o que nós fomos fazer, portanto, por isso a coisa que o projeto era um bocadinho difícil e tortuoso, fomos pegar nestes deodestilados, e fomos pegar em deodestilados reais, de Marrocos, da Tunísia e também produzidos em França, fomos pegar neles, fomos converter enzimaticamente os esteroides em esteroides e depois fomos separá-los dos pesticidas. Portanto, conceptualmente o que foi pensado foi isto, ou seja, nós vamos ter uma reação de esterificação dos esteroides em esteroides, enzimaticamente. A seguir vamos recuperar a enzima para reutilização. Não vos vou contar esta história, porque é uma história longa. Nós não conseguimos mais do que 4 reutilizações, isto deu-nos muito trabalho. Vamos recuperar o premiado desta ultrafiltração, que é rico já em esteroides, e depois aquilo que nós fizemos a seguir foi uma operação de dia-nanofiltração, ou seja, nós temos um meio que é rico já em esteroides, mas que continua a ter os pesticidas, e aquilo que nós vamos tentar fazer é lavar os pesticidas, retendo os esteroides, e portanto ficar com os esteroides para utilização, para consumo. Mas isso significa que eu tenho que conseguir lavar os pesticidas. Porquê é que isto é mais difícil ainda? É porque parece um circo. Porque eu não estou em meio aquoso. Está bem? Estou em meio orgânico, não aquoso, e membranas resistentes a meios não aquosos são muito mais complicadas e o comportamento delas é mais complicado. Bom, trocando por miúdos, o que nós fizemos foi um processo enzimático com uma lipase de uma carne glucosa. Isto per si tem um conjunto de reações que não são assim tão pequenas, porque vocês, se pensarem, além de termos a conversão dos esteroides em esteroides por esterificação com os ácidos gordos, nós temos um conjunto de reações que envolvem não só monoglicéridos, diglicéridos e triglicéridos, e todas elas estão a ocorrer simultaneamente. Portanto, nós fizemos muito trabalho, por um lado experimental, por outro lado de modelação matemática disto. Eu vou-vos poupar o trabalho de modelação matemática, mas foi obviamente uma das coisas que teve que ser feita. E os parâmetros que nós optimizámos foi a concentração de enzimas, e uma coisa muito importante foi a razão molar entre os ácidos gordos e os esteroides, qual é que é a relação molar mais interessante para fazer a reação, e a atividade em água. Eu penso que vocês todos têm uma formação em biocatálise, portanto, vocês sabem que se eu estou a fazer uma reação enzimática num meio não aquoso, o controle da atividade em água é essencial. Portanto, o que nós fizemos sempre reações ajustando a atividade em água, usando pares de sais com a atividade em água conhecida, e portanto nós fomos tentar perceber qual era a atividade em água que nos dava uma atividade enzimática mais interessante. E portanto o que nós temos aqui é que, se eu representar o rendimento de conversão em esteroides, nós primeiro otimizámos a relação, já agora, entre os ácidos gordos e os esteroides, portanto foi necessário juntar ácidos gordos ao deodestilado, mas isso à partida não é um problema, e otimizámos esta relação, otimizámos também a concentração enzimática, mas depois, se vocês reparem, a atividade em água, a partir de uma atividade em água da ordem de 0,45, nós temos rendimentos razoavelmente constantes. Se calhar corresponde à atividade em água, em que eu já tenho uma mobilidade enzimática, que a água está a funcionar um bocadinho como lubrificante molecular, aí temos uma atividade em água suficiente para ter o tipo de bioconversão que temos interesse. Isto é só para vos mostrar que eu não vos estou a enganar. Ou seja, vocês têm aqui a formação dos esteroides, estão aqui eles a formar-se, e estas curvas estão aqui. Aqui o trabalho correu muitíssimo bem, porque assim, nós calculámos todos os parâmetros cinéticos de todas as reações que estão envolvidas e fizemos uma coisa muito mais interessante. Calculámos os parâmetros cinéticos, por exemplo, com um deodestilado vindo da Tunísia, e a seguir simulámos estudos com um deodestilado vindo de França, e funciona perfeitamente. Ou seja, nós estamos a capturar o comportamento que efetivamente está a acontecer em termos das reações biológicas que vão ocorrer. Só para vos mostrar que efetivamente a coisa correu bem, o que eu vos quero mostrar aqui é que nós partimos de um teor inicial em esteroides muito baixo, não é? Porque o que havia era esteroides, não eram esteroides, não é? Portanto, havia aqui um conjunto de esteroides, e o que eu vos queria mostrar é que nós partimos de um teor inicial em esteroides muito baixo, está em gramas por 100 gramas,
e claramente multiplicamos praticamente o valor por 10 após a reação. Portanto, este era o nosso objetivo, de aumentar a concentração em estas estróis. Bom, mas eu neste momento o que é que eu tenho? Tenho estes estróis, jogava que tinha aqui os pesticidas, misto com um conjunto de pesticidas que estão a contaminar. Portanto, eu tinha estas estróis, mas também tenho os pesticidas. E, portanto, foi necessário, de alguma forma, conseguir limpar este meio dos pesticidas que estão em causa. Portanto, o que nós fizemos foi um processo, estava há pouco a dizer, de dinanofiltração, ou seja, nós temos membranas. Não vamos estar aqui a discutir se elas são porosas ou não, porque eu tenho discussões muito grandes sobre isto. Eu, pessoalmente, não as acho porosas. Mas eu tenho aqui uma membrana de nanofiltração, eu tenho aqui o meu meio em que eu tenho os estróis e tenho os pesticidas, e aquilo que nós vamos fazer é, nós vamos juntar, o que nós juntámos aqui no fundo foi, juntámos os ácidos córticos como elemento de lavagem, não podia usar água para lavar, não é? Usámos os próprios ácidos córticos para fazer a lavagem, fizemos a lavagem, o que acontece? Os pesticidas, em princípio, permeios, estes estróis são rejeitados. Bom, a vida não é assim tão fácil. O que aconteceu foi que os pesticidas permearam bem. Se vocês repararem, nós estamos a lavar razoavelmente bem os pesticidas, apesar de tivemos que usar volumes de infiltração que não são assim tão pequenos. Portanto, um volume de infiltração significa que eu tive que alimentar tanto solvente como o volume inicial que eu estou a lavar. 2 volumes de infiltração, tive que juntar 2 vezes esse volume, e assim sucessivamente. Portanto, eu tive que fazer uma lavagem bastante exaustiva. E se a vida fosse perfeita, eu não teria perdido nada destas estróis, ou seja, eu teria tido isto constante. Como a vida não é perfeita e é difícil, eu perdi alguns dos estróis, ou seja, além de ter permeado pesticidas, os estróis não foram totalmente retidos e perdi parte deles, mas pronto, isso faz parte. Só para dizer uma coisa, o que está aqui não são curvas de ajuste, são curvas de modulação. Tá bem? O que nós fizemos foi, nós calculámos valores de rejeição para cada um dos compostos em ensaios independentes e foi possível fazer a modulação matemática do processo de dinanofiltração sem fazer qualquer tipo de ajuste. Então, o que está aqui não são ajustes, são simulações. De qualquer forma, para dizer o quê? Bom, para dizer que no final disto tudo, o que nós fazemos é, nós fazemos dinanofiltração e quando terminamos a dinanofiltração, se quisermos, até podemos concentrar agora por nanofiltração, sem junção de novo solvente. Isto para vos mostrar o quê? Nós conseguimos terminar com um teor em estróis de 21 gramas por 100 gramas, já começa a ter algum interesse, se vocês perceberem que passámos, era menos de 1, o que eu tinha bocado, 0,81, o que seja, passámos daqui para 21 gramas e os pesticidas foram lavados de 27 mg por 0,42 mg. Conclusão, para isso ser um sucesso, eu deveria estar-vos a dizer que há neste momento alguém a produzir de acordo com isto, não é? Caso contrário, pode dar uma tese bonita, 4 ou 5 papers, é isso. Mas a empresa francesa que está envolvida no processo, no final, fez a sua análise económica e concluiu não investir e, portanto, não é bem uma história completa de sucesso. Para nós foi muito interessante, acho que é uma história que tem alguma graça, porque não era uma história fácil, conseguir produzir estas histórias num meio tão complexo, e por cima um meio que não é um meio aquoso, e eu devo dizer que num meio não aquoso as membranas incham, há uma série de dificuldades, mas o que me teria dado satisfação era ter tido a empresa no final a implementar o processo. Mas já que eles não implementaram o processo, a história que eu vou contar a seguir é num caso que conduziu já à criação de uma empresa. E esta história é muito mais simples que a anterior, curiosamente. E esta história tem alguns anos já, mas partiu do quê? E vocês provavelmente sabem, há um composto que é identificado na azeitona e nas folhas da azeitona e se calhar em tudo da oliveira, que é o hidroxitirosol, que é reconhecido como sendo o composto antioxidante natural mais potente. Identificado por outros como sendo verdade. E o que nós pensámos foi... É muito curioso, porque o hidroxitirosol é um composto fenólico, mas é um composto fenólico pequeno. Como é um composto fenólico pequeno, é muito solúvel em água. Muito solúvel em água. Porque, sendo um composto fenólico pequeno, é razoavelmente polar. Curiosamente, se vocês consumirem azeite, ou se forem analisar o azeite que consomem, não tem teores de hidroxitirosol muito altos. Porque ele não é muito solúvel em ambiente orgânico. Assim. Bom, como ele é muito solúvel em água, isto abre aqui algumas especialidades interessantes. Mas a outra coisa que nós concluímos é que se eu fizesse uma extração de quê? Do resíduo sólido
dos lagares de azeite, fizesse uma extração com água, já que ela é muito solúvel em água, e fosse ver o que é que eu lá tinha, bom, eu tenho alguns compostos de baixo peso molecular, que devem ter desaparecido as fórmulas, devem ter voado. Mas não interessa para o caso. Estou a dizer, dos vários compostos, eu devia ter é para vocês preencherem de trabalho de casa. Bom, mas enfim, voaram dali. Mas mais, a questão não é bem, nem era tanto os compostos que lá estão. Isso é só para vos mostrar que há uma série de compostos para lá do hidroxitirosol. Aliás, não está ali, mas também há tirosol. Mas a questão não foi essa, é que quando nós fazemos extração em água, além de extrairmos hidroxitirosol e outros compostos de interesse, extraímos, desculpem lá, uma cangalhada de outras coisas que nos dá, se fizermos um cromatograma quando chamo alimentação, estou a falar do extrato aquoso, muito complexo. E quando fazíamos testes de bioatividade, tivemos resultados francamente maus. E, portanto, o que nós pensávamos, bom, isto realmente é um extrato que está muito sujo com coisas de pouco interesse, vamos tentar transformar este extrato num extrato que esteja limpo de compostos de peso molecular mais elevado, que são estes que nos estão a dar problemas, alguns deles polifenóis, outras coisas, e vamos tentar ficar com um extrato apenas rico em compostos de baixo peso molecular nestes compostos fenólicos. E para fazer isso, então sim, fizemos uma nanofiltração, mas esta é uma nanofiltração fácil, porque é uma nanofiltração em ambiente aquoso. E reparem, como o hidroxitirosol é um composto de peso molecular muito baixo, eu vou recuperá-lo no permeado, facilmente no permeado, não vou reter. Vou reter todos aqueles outros compostos nos quais eu não estava interessado. E então o processo é um processo simplicíssimo. Eu até tenho vergonha de dizer que fizemos uma patente, porque é tão simples que... Mas enfim... Mas isto são armas comerciais e, portanto, devem ser usadas quando se percebe que podem ser úteis, e neste caso foi útil. O que nós fazemos é, nós partimos o resíduo sólido do lagar, portanto, partimos do bagaço de azeitona. Aliás, aprendemos algumas coisas, porque aprendemos que o bagaço de azeitona deve ser velho, não pode ser novo. Se for muito novo, tem muito pouco hidroxitirosol livre. Se tiver mais de 4 meses, aparece muito mais hidroxitirosol livre, portanto acabamos por aprender isso. Mas, portanto, se eu pegar neste resíduo sólido, se eu fizer uma extração muito simples com água, e fazemos isto, se quisermos, no laboratório, e depois fizemos isto já em ambiente de grande escala, num lagar. Portanto, o que nós fazemos é, nós usamos o equipamento do lagar quando eles não estão a fazer azeite, ou seja, usamos a batedeira deles para misturar o bagaço com água, fazemos a extração na batedeira, e a seguir, a saída da batedeira, alimentamos-la ao decanter do lagar, portanto, chamemos assim uma centrífuga horizontal, mas pronto, é um decanter horizontal, no qual nós separamos então o quê? O resíduo sólido seco do extrato aquoso. E este extrato aquoso, então, é que vai à tal operação de nanofiltração. Em princípio, os meus compostos de interesse permeiam, têm um resíduo sólido que não me interessa. Eu estou a trabalhar mais ou menos com taxas de recuperação de 75%, estou a recuperar sensivelmente 75% do volume. O que eu tenho aqui já é o meu produto de interesse, mas está muito diluído e, portanto, não sei se para vocês é claro, mas a forma mais económica de concentrar é por osmose inversa, não é térmica, por osmose inversa até uma determinada pressão osmótica. Portanto, o que nós fazemos é a saída da nanofiltração. A saída da nanofiltração é... Já estou a baralhar. A saída da nanofiltração, o permeado da nanofiltração é alimentado o equipamento de osmose inversa, no qual eu posso, como permeado, remover água. Esta água pode ser reutilizada para extração e o concentrado aqui, eu posso fazer no final o quê? Uma secagem final em spray dryer. Normalmente aquilo que se faz é uma encapsulação para uma utilização final. Se eu quiser pôr no mercado um azeite fortificado em hidroxitirosol, eu vou ter que o encapsular numa matriz que seja lipofílica. Se eu quiser utilizar num cosmético, provavelmente também, mas se eu quiser adicionar a uma água enriquecida em hidroxitirosol, eu teria que o fazer numa matriz hidrofílica. Normalmente fazemos a encapsulação em spray dryer. Não é? Fizemos alguns testes, não eu, mas aqui mais colaboração com a Catarina e outras pessoas que trabalham com a Catarina. O que fizemos foi alguns testes de atividade anti-inflamatória, anticarcinogénica, e o que talvez seja interessante mostrar é que, por exemplo, aqui são testes em que usamos células animais infectadas com micro-organismo, que neste caso está a funcionar como agente infectante, e que nós
podemos observar é que em dose equivalente de hidroxitirosol, porque nós não temos um extrato de um composto, há uma mistura de compostos bioativos, em dose equivalente de hidroxitirosol, o que nós podemos observar é que há aqui uma determinada região, quer dizer, nós conseguimos fazer aqui uma diminuição da viabilidade solar do agente infectante. Do mesmo modo, fizemos testes com células, com uma linha de células do cancro do cólon, e aquilo que podemos ver é que a viabilidade destas células cancerígenas baixa com a adição de hidroxitirosol. De qualquer forma, independentemente daquilo que nós estamos a mostrar ou não mostrar, este tipo de compostos estão reconhecidos como tendo um conjunto de atividades, algumas delas, por exemplo, também de caráter mais anticolesterol, etc., que são reconhecidas. E, portanto, nós não temos, se quisermos, até que montar um dossiê para validação, porque isso já, de alguma forma, já está feito. Porque é que a história pode vir, ainda não é, pode vir, a Teresa diz que só, a minha mulher diz que só é uma história de sucesso quando vir um anel no dedo, e, portanto, ainda não tem o anel no dedo, e eu estou a trabalhar para isso. Mas, quando eu estou a dizer que pode vir a ser uma história de sucesso, é que, com bons académicos, andámos para aqui a engonhar muitos anos, ou bastante tempo, e a fazer aqui investigação, e não sei o quê, e tal. Mas, finalmente, fizemos uma empresa. A empresa tem uns investidores que são claramente mais interessantes do que nós. As reuniões com eles, aliás, são divertidíssimas, porque, a meio de uma discussão, um dos investidores virou-se para mim e disse assim: produzir não interessa para nada, o que interessa é vender. E, portanto, eu aprendi, como engenheiro químico, produzir não interessa para nada, o que interessa é vender. A minha questão é o que é que ele vende se eu não produzir, mas está bem. Bom, a história é assim: temos uma empresa que se chama Zeitan, pode ser que vocês algum dia vejam a empresa aí fora, e estamos a produzir, começámos a produzir este ano, e produzir como? É isso que lá está alguma graça. O que nós fazemos é, nós vamos para dentro do lagar, portanto um dos sócios tem um lagar, vamos para dentro do lagar, na altura em que ele não está a produzir azeite, e o que vamos fazer é, a primeira parte do equipamento já lá está, portanto nós não temos que comprar, porque a primeira parte do equipamento é a batedeira, é o decanter, e falta ali uma operação que nós percebemos mais tarde, que era importante, é que a seguir ao decanter, o extrato aquoso vai a uma centrífuga vertical para remover algum azeite que passa. Isso é muito importante, porque este azeite que passa complicava muito com a membrana de nanofiltração, porque depois eu tinha algum fouling devido a esse azeite. E, portanto, falta ali uma operação. Mas tudo isto, ou seja, batedeira, decanter, centrífuga vertical, é equipamento que o proprietário do lagar tem. Eu só tenho que lá pôr uma unidade de nanofiltração, uma unidade de osmose inversa, um spray dryer. E mesmo o spray dryer, você pode saber a história porque eu pedi-lhe ajuda, estamos a fazer subcontratando de fora. Estamos já a fazer as provas. E pronto, esta é a história que ainda não é de sucesso porque não há anel, mas se eu voltar cá um dia eu digo se há anel ou não. Ok? Já devia estar a acabar quase, não é? Eu vou tentar acelerar. Então, se calhar vou acelerar mesmo. Este é um projeto que eu gostei muito, acho que só tenho um slide sobre ele e nem tenho resultados, mas escrevemos muitos resultados. Mas eu gostei muito dele porque é um projeto que eu te dizia a brincar, este é que é mesmo quase até à descarga zero. Foi um projeto em que a indústria de cortumes se entendeu, se quisermos, com a indústria de cortiça, e o objetivo era, porque é que não vamos pegar nas águas de cozedura da cortiça, porque tem uma série de compostos fenólicos que podem ser usados para a curtimento de peles, e portanto o objetivo era obter um concentrado vegetal que pudesse ser usado em curtimento de peles. E devo dizer que funcionou muito bem. Este projeto terminou com uma exposição com peles de vaca inteiras curtidas com o nosso produto. Este é grande. E portanto o que nós fazemos aqui é as águas de cozedura de cortiça. Vocês vão dizer que eu sou viciado em nanofiltração, não é o meu caso, mas enfim. O que nós fizemos aqui foi o concentrado da nanofiltração, que retém os compostos polifenólicos que nos interessam, são enviados para uma unidade de osmose inversa, onde são ainda mais concentrados. Então, eu fico com uma corrente muito concentrada em compostos polifenólicos. Porquê que eu fiz este espaço? Porque não quis expor diretamente a osmose inversa, diretamente à corrente, se bem que eu penso que talvez seja possível. Mas, enfim, aqui isto vai diretamente à indústria de cortumes. O premiado desta osmose inversa, como ela aqui já está muito concentrada, não tem qualidade para ser reutilizado. Portanto, este premiado aqui tem que ir mesmo para o esgoto público. O premiado desta nanofiltração, o que é que eu posso? Ou deito imediatamente fora, ou se eu quiser fazer uma osmose inversa, então agora sim, este premiado é uma água com qualidade para reutilização. Este concentrado tem que ser tratado antes de ser descarregado. Mas eu tenho, se quiser, um processo em que eu
reutiliza a água e substitui os agentes de curtimento tradicionais que são usados nos costumes, que estes são muito poluentes, e substitui por isso. E vou-vos só falar de duas coisas e vou-se cá tentar dar pressa. Um tem a ver com o fracionamento de proteínas. E tem a ver com uma coisa muito simples. A maior parte de nós pensa que se eu tiver proteínas com um peso molecular razoavelmente diferente, é muito fácil separar uma da outra, fracioná-las. E o que eu vos quero mostrar é que pode não ser. Tá bem? E vou-vos dizer o que é que fizemos em relação a isso. Portanto, vou deitar fora aqui um bocadinho mais a conversa sobre que parâmetros é que eu posso usar, porque eu posso fazer algumas coisas. Obviamente posso ajustar pH, força iónica, ajustar as condições de transferência de massa, não ia perder tempo com isso. O que eu vos queria mostrar é o seguinte. Eu tinha um problema que toda a gente me dizia, vamos lá ver, quem me propôs o problema sabia que não era fácil, mas aparentemente ele parecia fácil. E o problema que eu tinha aqui entre mãos era uma coisa tão simples como separar beta-lactoglobulina de gama-globulina. E vocês, se tiverem os pesos moleculares na cabeça, se calhar não têm, gama-globulina, portanto, IgG, tem um peso molecular da ordem de 160 K de alta, uma coisa que valha. A beta-galactoglobulina tem um peso molecular de 18 K de alta. 18, 160. Ok? Qualquer criança se para. O que acontece? A beta-lactoglobulina pode formar dímeros e até pode formar tétramos. Não sei assim? 4 unidades. Portanto, podemos estar a falar de 18, 36, 72. 72 para 160 continua a parecer fácil. Então vamos ver se é fácil ou não. O que nós fizemos foi aqui qualquer pessoa faria, ou seja, se eu tenho um que pode ir até aos 70 e o outro até 160, vou escolher uma membrana de 100 K de alta, me parece-me estar bem ali a meio. Há uma coisa que eu vos devo dizer. Quando eu separo, quando eu quero fracionar duas proteínas, o que é muito, muito, muito importante é reter muito bem a proteína mais retida. Isto parece aquelas frases para baralhar. Mas é mesmo, vou dizer porquê. Imaginem, vou até desenhá-las grandes, uma grande, outra mais pequena. Se eu tiver aqui, vamos imaginar que eu tenho isto. O que é muito importante é reter muito bem a proteína mais retida. Ou seja, eu não me importo que parte desta mais pequena fique deste lado. O que eu não quero é ter nenhuma da grande deste lado. Porquê? Porque se eu garantir que a mais retida é muito bem retida, eu já fico com uma corrente limpa, uma corrente purificada. Depois, se mesmo assim ficou pequena deste lado, não faz mal. Eu posso fazer uma segunda filtração ou uma diafiltração. Mas o que é importante, quando à procura, é de reter muito bem a espécie mais retida. Seletividades ali no meio, mais ou menos, eu disto, aquilo, não interessa. Reter muito bem a mais retida é o que nós queremos. Ora bem, então, o que eu queria reter muito bem era a gama-globulina. Eu, na altura, andava e ando fascinado com técnicas de marcação fluorescente e fiz o trabalho, diverti-me imenso com isso. Este ainda fiz eu na bancada, já foi há uns anos, depois foi durante o meu sabático em Bath. Então, o que eu fiz foi, marquei a gama-globulina com uma sonda do tipo fluorescina, FTC, marquei com fluorescina. E a beta-lactoglobulina marquei com uma rodamina, neste caso, no comercial a Texas Red. Marquei uma, marquei a outra. E fiz o processo como toda a gente faz, ou seja, controle de pressão. Ou seja, nós pomos aquilo na instalação de ultrafiltração e operamos com controle de pressão. É a forma normal, não é? Nós pomos a circular, pelo controle de pressão que nós trabalhamos. E se vocês repararem, os resultados são absolutamente uma desgraça. Reparem, eu tenho aqui, em vários aspectos. Primeiro eu tenho aqui, fiz alguns degraus de pressão, mas o fluxo está sempre aqui. Mesmo quando aumenta a pressão, ele sobe e depois desce, sobe, depois desce. Ou seja, eu tenho uma colmatação, tenho um fouling severo da membrana, tenho sempre o fluxo está sempre a baixar. Não é? Por outro lado, em termos de fracionamento, é uma desgraça completa. Porquê? Porque a gama-globulina que eu queria reter o máximo, lembra-se, a proteína maior quer reter o máximo, portanto, ia ter uma transmissão mínima, a transmissão dela da ordem dos 20 e tal %. E, portanto, esta separação é paupérrima. Então, o que eu fiz foi uma coisa muito simples. E reparem uma coisa, eu estava a trabalhar com pressões muito suaves. Vocês têm para dizer ultrafiltração com umas pressões mesmo pequeninas, muito suaves. Porque eu não queria fazer o quê? Eu não queria empurrar as proteínas à bruta para a superfície da membrana para evitar precisamente a permeação vamos lá ver, a permeação da proteína maior. E, portanto, eu queria que o transporte não fosse muito influenciado por este transporte muito excessivo para a superfície da membrana. Ora bem, o que fiz a seguir foi uma coisa muito simples, mantive exatamente tudo. É a mesma solução de proteínas, com a mesma marcação, mesmo pH, mesma força iónica, mesma instalação, mesma membrana, rigorosamente tudo. A única coisa que fiz, a única diferença mesmo, é que em vez de estar a filtrar como é habitual, ou seja, com circulação deste lado, não é? E começa a pressão,
não é? E tenho aqui uma bomba qualquer que me alimenta o processo e recolho o premiado vai pingando. Isto é o processo tradicional. Em vez de fazer isto desta maneira, o que eu fiz foi, pus uma bomba do lado do premiado e só permeia aquilo que eu autorizo. Ou seja, quando a membrana está limpinha no início, a instalação tinha vontade de premiar muito, mas eu não deixo. Parece estúpido, não é? Vou ter o premiado ao meu produto, não é? Mas eu ponho aqui uma bomba para quê? Para evitar transporte excessivo para a superfície da membrana e para evitar comatar demasiado a membrana e para evitar também que proteínas que eu não quero que permeiem não se comecem a acumular à superfície da membrana e facilmente sejam transportadas através dela. Portanto, eu chego aqui e eu defino que fluxo é que quero. Chama-se isto de operar a fluxo controlado em vez de operar a pressão controlada. Mas o resto foi tudo absolutamente igual. E o resultado é só este. Já agora, se quiserem, o que eu fiz no fundo eu fiz de graus de fluxo, estão aqui de graus de fluxo, de 5 até 45, ou o que seja, registei a pressão, estão a ver que a pressão, para garantir este fluxo, é perfeitamente constante, só começa a subir talvez aqui. Se vocês forem familiares com o conceito de fluxo crítico ou de pressão crítica, significa que só começou a ocorrer falling aqui, ou seja, antes deste fluxo, eu conseguia garantir aquele fluxo em que a pressão aumentasse, quer dizer que eu não estou a sujar a membrana. Ou seja, eu consegui, durante este período, se eu operar abaixo de 25 litros por hora metro quadrado, eu consigo garantir que não estou a comatar a membrana. O que é muito interessante, porque 25 litros por hora metro quadrado já é um valor muito interessante. Mas muito mais interessante do que isso é que, como eu não estou a empurrar tudo à bruta para a superfície, repara o que aconteceu. A minha proteína maior, com uma transmitância muito baixa, e a outra, mais ou menos como estava antes. É muito curioso, só por ter mudado esse funcionamento. Já agora notem uma coisa, se olharem para as pressões, são ainda mais baixas do que há bocado. Vocês podiam dizer, isto é batota, porque se há bocado tivesse posto isto a 60 milibar, como está aqui, ou 40 milibar, tinha tido o mesmo resultado. E eu teve que ser, sim, mas como é que fazem isso? Onde a perda de carga em linha superior a isso. Está bem? Portanto, o que eu estou a tentar mostrar-vos é que, outra vez, é que se eu controlar as minhas condições de transporte, dinâmica de fluidos e de transporte, eu posso ter um resultado completamente diferente. E neste caso, tenho um fracionamento de proteínas muito mais eficaz. E aquilo que eu ando a tentar convencer as pessoas, por exemplo, que no IBET, que trabalham para a indústria farmacêutica e têm que fazer precisamente fracionamentos de espécies biológicas, ando a tentar convencê-los a trabalhar a fluxo controlado e não a pressão controlada. Há muitas aplicações em que têm resultados muito mais interessantes a fluxo controlado. Não todas, está bem? Eu, se quiser pegar num metro cúbico de sumo e concentrá-lo, e o que eu quero é concentrá-lo rapidamente e no final do batch lavar a membrana, é completamente indiferente. Não tenho interesse nenhum em trabalhar em fluxo controlado. Mas aqui tenho. Aqui tenho não só porque eu tenho um falling muito menor, mas porque eu tenho um controle muito melhor na forma como eu estou a transportar as espécies para a superfície. Já agora, sabem porque é que a gama-globulina permeia tanto nas outras condições? Porque ela, vocês sabem, tem um formato em Y, não é? O IgG tem um formato em Y, e portanto ela passava facilmente. Ok, os meus últimos 5 minutos têm a ver com produção de biopolímeros e aqui é um trabalho que não é todo meu. Eu vou dizer o que é que não é meu. O que não é meu é a componente de fermentação, apesar de eu gostar muito de fermentar, mas já não fermentar há muitos anos. Mas tem a ver com o que obter resíduos. O glicerol, em alguns casos, é realmente um composto que é produzido muito na indústria. Bom, houve aqui este entusiasmo com o biodiesel e a grande excesso de glicerol e, portanto, a utilização de glicerol como um produto que, apesar de tudo, estava em excesso e tinha um valor relativamente reduzido, era interessante. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é a possibilidade de converter biologicamente o glicerol num biopolímero. E quem fez este trabalho, não sou eu, foi uma colega minha, a professora Ascensão Reis, e precisamente o que ela trabalhou foi neste tipo de conversão. Se vocês me fizerem perguntas sobre bioconversão, eu não sei a resposta. Ora bem, o que é que ela obtém no fim? Ela obtém um caldo de fermentação em que tem lá este polímero dentro. O que é que acontece é que este polímero precipita, ele é muito solúvel em água, porque ele é essencialmente formado por açúcar, por hidratos de carbono. É muito solúvel em água, mas é muito pouco solúvel em etanol. O que acontece é que, se eu fizer uma extração com etanol, uma precipitação em etanol, eu obtenho o polímero com este aspecto. Bom, e tem este aspecto porquê? Porque aqui é uma precipitação direta no meio de cultura e, portanto, outros compostos estão no meio de cultura, estão de alguma forma no polímero que eu estou a recuperar.
Mas se quisermos obter um polímero um pouco mais limpo, mais puro, o que eu posso fazer, por exemplo, é remover a biomassa e depois, no meio de cultura já clarificado essa biomassa, posso fazer a mesma coisa, a precipitação etanol, obtém-se uma forma um pouco mais pura. E se ainda quiser mais puro, que aquilo que eu posso fazer, e aqui eu já entrei, já fizemos alguma coisa para a ação aqui, foi lavámos o meio de cultura por diafiltração para remover proteínas e outros compostos, limpámos melhor o meio de cultura e depois de limpar precipitamos etanol e obtém-se, neste caso, um polímero que tem grau suficiente para utilização, claramente mais sofisticado e, obviamente, valor acrescentado mais alto. Esta é a história que só tem um bocadinho meu que tem a ver com a lavagem no fim por diafiltração. Como nós somos viciados em membranas, pensámos assim, por que não fazer membranas com este polímero? Mas há uma razão para isso, sabem porquê? É que o polímero tem uma enorme afinidade com a água, ele é muito solúvel em água e é praticamente insolúvel em todos os solventes que nós experimentámos. E o que nós pensámos foi assim, calma, se ele é muito solúvel em água e praticamente insolúvel nos outros solventes todos, quer dizer que ele, se calhar, é muito insensível à presença de outros solventes. E ter materiais, por exemplo, para secagem de solventes é uma aplicação industrial interessantíssima. Se vocês forem ao Ovion, o Ovion faz secagem de solventes por muitas razões, porque quer reutilizar o solvente. Mas secar um solvente não é uma trivialidade, porque a água é volátil, mas o solvente também, e portanto não é exatamente trivial. Isto para vos dizer o quê? Então o que nós conseguimos foi pegar neste polímero e fazer filmes com ele. Tá? Não eu vou chamar membranas porque conseguimos fazer filmes. E fez-se um conjunto de trabalho de caracterização mecânica e tudo isso. Bom, enfim, ele porta-se bem. A única questão é que ele realmente é muito solúvel em água e aquilo colocava-se um problema. Ele é tão solúvel em água que se eu vou secar solventes, o risco que eu posso ter é que a própria água que eu estou a querer remover me possa dissolver a membrana. Portanto, o que é que nós tivemos que fazer? Tivemos de comprometer isso um bocadinho, ou seja, tivemos que reticular o filme deste polissacárido, tivemos que o reticular, dar-lhe um bocadinho mais de estrutura, manter de qualquer forma uma boa afinidade para a água e ganhar aqui um compromisso. E o que é que nós então fizemos a seguir? Bom, então, se já conseguimos fazer isso, se conseguimos reticular o polímero e obter esses filmes, obtivemos membranas deste polissacárido, estão aqui membranas, e não sei se conseguem ver as escalar, que são 10 microns, portanto são membranas relativamente finas. Fizemos duas coisas. Por um lado, fizemos membranas que eu chamo homogéneas. Homogéneas são constituídas pelo mesmo material. Reparem, são membranas não porosas. Eu já vos disse que há muitas aplicações para membranas não porosas. Quando falei da pervaporação para a redução de aromas, eram membranas não porosas. Ora bem, eu quando faço secagem de solventes, o que eu faço secagem de solventes é exatamente por pervaporação. Porquê? Tenho aqui o meu solvente com água, coloco uma membrana densa deste lado, faço vácuo, um gás de arrasto deste lado, e aquilo que eu estou à espera é que a água permeie seletivamente, o solvente não passe. O que é que eu preciso? Que a membrana seja estável na presença do solvente, preciso que tenha uma grande afinidade para a água e recupere a água. Foi precisamente isso que nós pensámos. Porquê que pensámos em, para além de fazer esta membrana homogénea, fazer esta que está ao lado, que foi pegar num suporte pela poliéter sulfona e fazer um filme muito fino, mais fino à superfície? A ideia é precisamente essa, porque o suporte é poroso, portanto não oferece resistência ao transporte, e nós fizemos um filme muito mais fininho à superfície. Para quê? Para que o transporte difusional se fizesse num percurso difusional mais pequeno. E, portanto, eu posso ter fluxos mais altos. O que para nós é muito importante é que ela seja resistente aos solventes, e a muitos solventes, para que nós podemos fazer secagem. Nós testamos uma série deles, etanol, acetona de clorantanto, blá, blá, blá. Uma maneira de ver que ela realmente é resistente aos solventes é que nós vemos se ela incha ou não na presença de solventes. E se vocês repararem, ela realmente não incha significativamente. O etanol incha muito pouco. Reparem na água incha muito. Está lá? Mas claramente esta é uma membrana que nos oferece a possibilidade de ser resistente a solventes. E só para os convencer no final que ela funciona mesmo, e são resultados de transporte de água em etanol, portanto secagem de etanol, que é uma aplicação industrial. Se eu quiser produzir álcool absoluto, eu tenho que remover a água por alguma técnica, seja ela qual seja. Só para mostrar, esta é a membrana homogénea, esta é a outra membrana em que eu tenho o tal filme fino à superfície, que é uma membrana compósita, um suporte poroso e um filme fino deste polissacárido, e talvez aquilo que seja mais interessante é a seletividade ao etanol. Obviamente a seletividade diminui à medida que eu vou aumentando o teor de água, isso é um comportamento conhecido, mas reparem, normalmente quando secamos daqui para baixo, está bem? Isto é o teor em água no início. Portanto, eu tenho seletividades que são muitíssimo interessantes,
E não é só serem interessantes, são francamente interessantes em termos de comparação com membranas comerciais. Outra coisa que eu vos quero mostrar, reparem, a permeabilidade ou permeância à água, está aqui, é 2 a 3 ordens de magnitude superiores à permeabilidade ao etanol. Isto está multiplicado por causa 12 e superior a 14. Okay? Eu acho que acabei, praticamente, só para vos dizer. Acho que realmente estamos a falar de coisas que podem ser resíduos. Nós, tudo o que vimos hoje são resíduos. Há pouco, quando falei das proteínas, não falei de resíduos, mas se vocês pensarem em explorar proteínas que estão sobre leite ou outras coisas, podemos estar a falar de resíduos. Portanto, estamos a falar de cortiça, estamos a falar, ou de água de cozura de cortiça, estamos a falar de deodestilados, estamos a falar de aromas no headspace, estamos a falar de frações que tipicamente não são utilizadas. Acho que há um mundo de oportunidades aqui, e eu acho que ainda por cima há uma tendência atual que nos favorece, se quisermos trabalhar nisto, porque há a procura para alimentos mais saudáveis e principalmente os produtos naturais, e a dieta mediterrânica tem uma imagem muito favorável. E, portanto, já que estamos aqui, nós curiosamente não somos mediterrâneos, somos atlânticos, mas como estamos perto, faz de conta, e portanto eu acho que nós deveríamos beneficiar disso, e é melhor que andemos depressa, porque qualquer dia o que vendo não é a dieta mediterrânica, mas será a medicina tradicional chinesa, e portanto é bom que andemos depressa. Mas há aqui um conjunto de fontes naturais que vale a pena descobrir, plantas, produtos do mar, obviamente, e se eu posso exagerar um bocadinho na minha área, eu acho que as membranas podem ajudar aqui um bocadinho a encher ou a resolver alguns destes problemas entre técnicas tradicionais e que vão ser tecnologias do futuro. E com isto agradecer às pessoas que fizeram o trabalho, porque eu não fiz muito, fiz algum. E obviamente ao financiamento que tivemos. São pessoas que, muitas delas já não estão no grupo, estão por aí. E este é o meu último slide, é um slide que eu acho muita graça. Porque o José Cardoso disse um dia que para ser escritor, primeiro é preciso aprender todas as regras e depois é necessário esquecê-las. E eu ia-me arriscar a dizer que é a investigação também. E esta era, se quisermos, a minha take-home message aqui. E queria-vos agradecer a paciência. Eu sei que falei muito, que eu falo sempre muito, mas obrigado. Fiquei curiosidade só na questão dos pesticidas. Aquele limite de pesticidas, quando estamos a falar, nós podemos ter produtos muito contaminados, ou há realmente ali um limite a partir do qual não podemos utilizar aquelas técnicas? Isso é um problema hoje em dia, que muitos resíduos, quando estamos a concentrar, temos com níveis de metais pesados grandes, com níveis de pesticidas. Portanto, estas técnicas têm limites alargados. Tem, mas para acaso é um caso muito curioso que eu me esqueci de dizer. Precisamente, ainda bem que falas de pesticidas e metais pesados, porque assim, em alguns casos, não estou a dizer que é sempre, mas em alguns casos as técnicas de membranas dão-nos coisas que dificilmente conseguimos de outra forma. Vou dar um exemplo muito simples. No extrato do hidróxido de tirosina, nós usamos nanofiltração para rejeitar os compostos de peso molecular mais elevado. Aquilo que nós reparámos foi, primeiro, eu nesses permeados nunca tentei pesticidas, curiosamente. E tenho pesticidas na alimentação. Pode ter sido sorte minha, com o peso molecular que eles tinham, o tipo de carga que eles tinham. Mas ainda mais interessante do que isso, a nanofiltração é muito eficaz na rejeição de íons divalentes e multivalentes. Muito eficaz. O que é que isso significa? Eu tenho extratos completamente limpos de metais pesados. Agora vou-vos contar outra parte. Nós trabalhamos bastante em extratos de subprodutos da uva. E eu fui comprar alguns. E depois fui analisá-los. E eu dou-vos um conselho, não consumam aquilo. Não, é melhor. Vou só dar um exemplo muito simples, que é muito curioso, não tem graça nenhuma. É assim, por exemplo, teores de manganês altíssimos, e o manganês está associado por exemplo, à doença de Parkinson. Não é? E vocês encontram isto facilmente em extratos naturais. E eu achei curioso porque, quando trabalho na nanofiltração, a nanofiltração não rejeita bem íons monovalentes, nem eu tenho interesse nisso, mas rejeita muito bem íons divalentes e multivalentes. Aliás, há aplicações de nanofiltração para, como é que se chama em português, para softening, para amaciamento da água de caldeiras, uma aplicação absolutamente banalíssima, não é? Mas eu posso fazer com nanofiltração amaciamento da água de caldeira. Porquê? Porque eu estou a remover
íons como o cálcio. E muito curiosamente aqui, por exemplo, nós conseguimos absolutamente garantir que os extratos que nós tínhamos estavam livres de metais pesados, de manganês, não sei o que, completamente livres. Obviamente que há limites, mas em alguns casos há oportunidades muito curiosas à associação destas técnicas. Já agora, parabéns em primeiro lugar por esta excelente exposição e por todo o trabalho que está por trás. Fiquei perplexo com as pressões. Normalmente em nanofiltração associa-se sempre pressões altas. A osmose inversa para a água, desalinização de água, por exemplo, é um exemplo típico, quase foi posta de lado. Agora não, eu sei que está, agora não, agora está outra vez a voltar. Mas, portanto, associa sempre pressões muito altas, com custos associados de energia grandes, etc. E aqui, de facto, apresentou alguns slides com pressões muito baixas. As pressões mais baixas que eu mostrei eram processos de ultrafiltração. Por exemplo, aquelas das proteínas são processos de ultrafiltração. Eu devo dizer, e o nanofiltração normalmente opera em gamas de 8 a 10 bar. Para mim é o valor de referência. Sim. Por exemplo, nós já tivemos... É baixo, para nano... Sim, eu posso trabalhar claramente acima, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com este balanço que nós fazemos entre, por um lado, eu acho que as pessoas são um bocadinho golosas nos fluxos iniciais e depois pagam um preço à frente. Isso é o que eu estou a dizer. Eu posso ser goloso, tenho uma operação BATS para fazer num dia. Mas não posso, se quiser operar durante 3 meses sem lavar. Se eu trabalhar em bioreatores de membranas, que neste momento são industriais, para tratamento de águas residuais, nós tivemos um projeto europeu aí, trabalhamos com diferenças de pressão que são claramente da ordem de que 70, 80, 100 milibar. Não estão muito diferentes dos valores que eu pus. E estamos a falar de, tipicamente, uma micro-fechada ou uma ultra-aberta. Estamos nessa gama. E o nanofiltração, eu tipicamente gosto de trabalhar na ordem dos 8 a 10. E, por exemplo, em água, é claramente o valor de referência são 8 bar. Osmose inversa, bem, depende do que é que eu queira fazer, não é? Mas eu, por exemplo, os resultados sinalizados da osmose inversa trabalhamos a 50 bar. A noção de que é caro passou, porque neste momento, por exemplo, só a osmose inversa para produzir água por desalinização da água do mar, neste momento bateu completamente em toda a linha os processos térmicos. Portanto, todas as grandes plantas que foram comissionadas nos últimos anos são osmose inversa. São de Israel, a Ashkelon, que é as grandes instalações, é tudo osmose inversa. E se fizermos as contas, se me perguntar assim, eu quero concentrar uma solução diluída, o que é mais barato energeticamente? Fazê-lo com um processo térmico ou fazer para osmose inversa? Não tenho dúvida nenhuma do que é mais barato. Por isso é que nós fazemos a primeira fase concentra, mesmo energeticamente. Nós fazemos a concentração da primeira fase por osmose inversa e só quando temos uma pressão osmótica que aumenta muito, então eu perco eficácia, porque tenho uma pressão osmótica grande, então aí é que eu passo ao método térmico. Já agora só para dizer, a osmose inversa neste método é tão barato que produzir 1 metro cúbico de água potável a partir da água do mar custa 50 cêntimos. 1 metro cúbico. Não sei quanto é que esta custou, mas... Portanto, estamos já em valores desta ordem de grandeza. Qualquer dia, membranas não podem ser usadas tipo a vender membranas ou vender o que seja, mas sim para vender o serviço. Que, aliás, foi o que a hemodiálise descobriu há muito tempo. Não é? Se eles vendessem os módulos, não tinham ganho dinheiro, porque eles vendiam o serviço. São muito baratas neste momento. São baratas. As únicas membranas que são caras, infelizmente, porque eu trabalho muito com elas, não falei disso hoje, são membranas de permuta iónica, essas sim continuam muito caras. Mas de resto já são muito competitivas. Eu as pressões, na outra eu sou muito defensor para operações de longo termo, sou muito defensor não só de operar a fluxo controlado, mas de operar em gamas relativamente suaves. Na nano, 8, 10, por aí. Se ninguém faz uma questão, Faça. podemos fazer outra. Mostrou ali resultados do comportamento de membranas em função, basicamente, do caudal ou do Reynolds, não é? Sim. É sim, é certo que também não jogou com a concentração da alimentação, não é? E, portanto, se porventura aumentasse, claro que isso pode não ser fácil, não é? Mas se aumentasse a concentração do lado da alimentação, também poderia evitar, portanto, a camada, uma depleção de camada limite do lado da alimentação grande, se aumentasse.
o que acontece um bocadinho nos aromas é que eu não tenho muito grau de controle sobre essa concentração. Não é? Portanto, a concentração é como resulta do produto que eu tenho que processar. Esta uma pré-concentração. Pois, mas eu acho que iria complicar um bocadinho. Por acaso, é muito curioso, sabe, este trabalho que fizemos, que hoje é Maria Fonseca nos aromas, eu tinha imensa gente que me dizia, aliás é muito curioso, eu gosto muito de fazer processos muito diretos, ou seja, eu fiz muitas vezes na nanofiltração, viu há bocado da cosura de cortiça, eu não meti uma outra antes a proteger. Eu gosto muito de... E eu acho que há uma lógica para isso. Estou a fechar um bocadinho a sua pergunta, mas vou lá. Sabe porquê? Porque quando estou a falar de nanofiltração, se gostarem de falar de poros, falamos, mas o que eu tenho é volumes dinâmicos dentro de uma matriz polimérica, se quiseres falamos de poros. Mas... E o que acontece é, como são muito apertados, eu não vejo que haja grande problema em ter alimentações muito sujas em contacto com matrizes poliméricas que já são muito apertadas, porque eu não tenho praticamente posição intraporo. Portanto, o que eu tenho é uma posição superficial à superfície. E a posição à superfície não tem muito a ver então com o tempo de poro, tem a ver com as condições de dinâmica de fluidos à superfície. Portanto, eu não me importo nada de trabalhar com membranas muito apertadas e expô-las diretamente a correntes complexas. A menos que haja uma razão evidente para fazer isso. Hoje, em osmose inversa para a disseminação da água do mar, chegou-se à conclusão que o melhor pré-tratamento é ultrafiltrar, porque há muitos compostos biológicos, percebeu-se hoje, que provocam falha de membranas de osmose inversa e, portanto, eu faço um pré-tratamento. Mas, caso contrário, eu sou um grande defensor de expor membranas que são claramente apertadas, de poro apertado, diretamente a composições complexas. E, portanto, desde que eu faça um bom controle da dinâmica de fluidos. O caso que está a falar, repare, eu ali tinha que viver um bocadinho com o que existia. Aquilo que eu achei muito interessante na altura é que eu fiz uma pervaporação direta e nunca limpei o meio de cultura da cuba de fermentação, nunca o processei antes por ultrafiltração, e ainda bem que não o fiz, acho que não perdi nada com isso. Porque, por um lado, mantive um processo simples. E vou dizer sinceramente, eu fazia processos de pervaporação pelo tempo que eu queria e eu não tinha perdas de fluxo sensíveis. E não tinha porquê? Porque como ali o transporte não é convectivo, eu não estou a transportar pacotes de fluido através de poros, o que eu estou a fazer é transportar aromas por um mecanismo de solubilização e difusão. Eu não perco nada até se tiver alguma depósito à superfície, a menos que os aromas não conseguissem penetrar esse depósito. E aquilo que eu observei é que posso ir diretamente para uma pervaporação sem estar a proteger a membrana antes. E devo dizer que uma das originalidades daquela patente, que eu acho que, enfim, que é um bocadinho trivial, mas, enfim, eu acho que uma das originalidades dela é nós termos saltado diretamente para a nanofiltração sem ter feito nenhuma operação antes. E quando nós quisemos construir a instalação e fomos para o lagar fazer isto já à escala industrial, tive uma enorme discussão com o fornecedor, porque ele queria me convencer que eu antes de nanofiltrar tinha que ultrafiltrar. E a conversa teve de acabar, eu quero comprar assim, então ouço a conversa. Mas eu acho que há muito esta vontade de fazer não sei quantos passos antes de chegar. Eu não estou a dizer que é sempre como diretamente, mas eu acho que em muitos casos há enormes vantagens aí diretamente. Não estou a dizer sempre, mas em muitos casos eu acho que é assim uma volta à sua pergunta, mas... Sim. Não tem nada a ver com a tua apresentação, mas tem. É que, mas é mais com a tua capacidade como perito de membranas e as actualidades disso. E eu ouvi, já se sabe que há soluções de membranas para fazer desapolização de produtos alcoólicos. Neste caso era vinho. E com base essencialmente em osmose inversa. Mas eu ouvi recentemente de um fornecedor de serviços de desalcoolização uma nova tecnologia que é, pela descrição que me fez, e ele sabia que estava a falar com uma pessoa que não é engenheiro, deu-me a entender que era um fluxo, não é por evaporação, mas de outro fluxo do lado da membrana, desculpa lá de falar na linguagem da engenharia, era líquido também, ou seja, em vez de ser simples tangencial osmose inversa, era um contracorrente. Sim. Tenho dúvida disso? Nós trabalhamos há muitos anos naquilo que se pode chamar contactores de membranas para extração líquido. E eu sei que havia um projeto em França, e eu sei que havia, mas o projeto em França que eles estavam a fazer era apenas produzir vinhos, imagina, de 13, a coisa que vale, para 11,5. Era só para ajustar o teor alcoólico, porque eles achavam que com alterações climáticas, etc., de temperaturas mais altas, que os vinhos iam começar a ficar com um teor ligeiramente mais alto, eles só queriam fazer um ajuste. E eu estou a dizer que conheço o projeto porque eu fui um dos avaliadores da proposta.
Pronto. E o projeto era precisamente na utilização de contactores de membranas, em que o que tu fazes é, tu tens, se quisermos, o teu vinho de um lado, com determinado teor alcoólico, e tens do outro lado uma solução receptora para o qual o etanol tem que ter alguma afinidade, ou mesmo que não seja uma solução receptora com particular afinidade, se calhar basta meter uma solução aquosa que não tem teor alcoólico, e portanto eu consigo levar algum teor de álcool e remover. Eu não sei, quer dizer, a tecnologia em si, contactores de membranas, é conhecida há muitos anos e é usada em aplicações comerciais há muito tempo. Eu acho que eles, se calhar, foram suficientemente originais para pegar numa tecnologia que é conhecida e aplicá-la aqui. Se tu me perguntares se o processo está muito validado e está completamente comercial, estabelecido, isso eu não sei porque depois não acompanhei. Mas conceptualmente é possível e não é particularmente difícil, se quisermos. Não é particularmente difícil. Mas é mesmo este cenário da baixada do teor de ajustar só. E este parece que, segundo este fornecedor, ou seja, este prestador de serviços comprou o equipamento e vai estar a elaborar. Ok. Mas era mesmo não sabia. Quer dizer, é uma ideia, é muito curioso porque processos de extração usando contactores de membranas foi o tema do meu primeiro ano de doutoramento. Para aplicações diferentes. Mas só para dizer, e eu não fui também o primeiro a trabalhar na área, portanto, é só para dizer que a originalidade não é minha, mas a ideia de fazer extração em contactores de membranas é uma ideia que tem alguns anos, e aqui houve alguém que se calhar teve uma ideia interessante, ainda por cima como é um ajuste, porque o que seria difícil seria fazer uma desalcoolização completa. Não? Mas como é só para fazer um ajuste, pode eventualmente ser uma ideia realmente interessante. Eu peço desculpa por ter tomado tanto tempo. Não, Muito obrigado pela foi atenção. obrigadíssimo. Queríamos agora, em nome da equipa ESB e de toda a gente, agradecer imenso João Paulo por terem vindo. Eu sei que é esta hora, sobretudo, voltar para Lisboa, mas gostávamos de agradecer imenso. Foi excelente a apresentação. Obrigada.